Seja muito bem-vindo ao Se Inspira no Cristo, a sua casa digital de Jesus. No nosso Inspira de hoje, a gente dá continuidade ao Sermão da Montanha sob a visão de Lucas, capítulo 6, versículos 17 ao 49. Para o nosso interesse de hoje, a gente vai de versículos 27 e 28. Vamos à leitura. Mas a vós, que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Amai aos vossos inimigos. É forte isso, né? Aqui eu quero te convidar de novo para um exercício de imaginação e para um olhar histórico. Aqui, certamente, Jesus está falando para as pessoas da época, na base do olho por olho, dente por dente, sobre o amor fraterno. Fraterno. E o que é esse amor fraterno? É amar no sentido de que nós compreendemos que as pessoas são como nós, cheias de tumultos internos. E quando a gente compreende isso, é um amor fraterno. É entendendo um pouco do disparate da pessoa, como os momentos em que nós também temos os nossos disparates. Mas a diferença, às vezes, é que a gente tenta manter ele no cabresto. A gente está no esforço de se autoeducar. E o amor fraterno, meus amados, não é desatento e não é ingênuo. E aqui eu quero te convidar para esse olhar. Porque Jesus não era nem uma coisa nem outra. Ele não era desatento e ele não era ingênuo. A gente sempre falou aqui, para a gente fazer o esforço de buscar em todas as escrituras do Novo Testamento a esperteza de Jesus. Como ele era sagaz, inteligente, estratégico. Vamos recordar o comportamento sempre assertivo dele. Então esse amar os vossos inimigos certamente está falando do amor fraterno. E esse amor fraterno, ele nos coloca num outro nível de percepção da vida, de esperteza, de inteligência com a vida, né? Porque quando eu entendo que o outro tem lá as bagunças dele como eu tenho as minhas, eu consigo o quê? Não me conectar às bagunças dessa pessoa. Eu consigo não me conectar à perversidade de quem fez ou está desejando o meu mal. Né? O inimigo, para mim, eu não acredito que eu tenha inimigo, mas isso não quer dizer que a gente não tem uns mequetrefe pelo caminho aí. Mas aí qual é o nosso esforço? Entender que seja lá qual for a bagunça interna que essa pessoa está vivendo, não tenho nada com isso, ela que fique para lá com o pinico dela e as perversidades, as bagunças dela, porque eu não vou me conectar a esta bagunça. Entende? E antes disso tá a percepção de que é alguém que tem os tumultos internos dela, assim como eu tenho os meus, me esforçando continuamente em não ser um estorvo para os outros, em não ser um empecilho na vida dos outros, mas entendendo que algumas vezes o nosso caminho cruza com gente bem descompensada, faz parte. Então, amai aos vossos inimigos, não confunde isso aqui com ingenuidade de eu tenho que amar aquela pessoa que apronta toda presepada e mais um pouco para cima de mim, como você ama aquela pessoa que você deseja muito bem, que te quer bem, que te apoia. Não vamos confundir as coisas, porque Jesus não era assim, tá? Jesus era inteligente, estratégico, sim, de um amor que nós não somos capazes nem de perceber na sua totalidade ainda. A gente sente esse influxo do amor dele, mas não temos sequer condições de compreender o tamanho do amor que ele tinha por nós, né? Não é pelos eleitos, porque ele não tinha eleitos, tanto ele não tinha que ele andou entre os mais necessitados de sua época. E ainda assim, quando foi chamado à casa dos grandes da época, ele foi também, porque ele sabia da importância de não criar as panelinhas, ele era extremamente inteligente, né? Então vamos entender esse amar aos vossos inimigos com esse olhar de amor fraterno. Não o olhar ingênuo, assim como eu amo as minhas irmãs, ou meu marido, ou as pessoas que me são próximas, a quem eu quero muito bem, ou os meus filhos. Não. Até porque essas pessoas, a gente precisa fazer por merecer, né? Estar no convívio de pessoas que amamos. Nós precisamos, o que é fazer por merecer? Não é se esforçar em ser outra pessoa, mas eu trato com amorosidade, com gentileza, com alegria. Eu tenho o direito de estar com essa pessoa. E essa pessoa, quando age assim comigo, tem o direito de estar comigo. Esse é o amor, né? É o exercício de troca do amor. Aqui não. Aqui as pessoas elas podem fazer alguma perversidade pra gente e a gente não fez nada pra elas. Deixa ela com a bagunça dela. É exatamente esse raciocínio que a gente tá querendo te trazer. Nós não sabemos o tumulto interno que essa pessoa tem. E também não acho legal a gente querer se ocupar de entender os tumultos internos dela. Ela já fez a bagunça.
Quando ela estiver pronta para limpar a bagunça, em algum momento ela te aciona. Se não te acionar também, deixa ela seguir adiante, tá tudo certo, você segue teu caminho. Ainda nesse mesmo versículo, quando ele fala, fazei o bem aos que vos odeiam. O que é fazer o bem aos que vos odeiam? Eu te convido aqui para refletir se não seria exatamente isso que a gente está pincelando. Se o bem não é exatamente não se vingar e não se conectar a essa loucura da pessoa. A esse tumulto que ela tá, essa bagunça, né? Porque ela tá fazendo, como diz lá na terra da mamãe, um bosteiro pelo meio do caminho. Deixa ela com a bagunça dela. Assim, a gente não aumenta a bagunça dela na nossa vida e não se alimenta do que não presta. Não se alimenta da bagunça do outro. Porque quando a gente quer se fazer de vítima e choraminga pra todo mundo do que o outro fez, do que o outro tá fazendo, como a gente é perseguido, ai meu Deus, a gente não tá se alimentando disso. Eu acho que Jesus tá lá de cima, só batendo o dedinho na boca assim, ó. Só pensando de lá vai ele com essa lamúria, lá vai ela com essa lamentação, achando que eu não tô vendo isso. Quando os teus próprios alertas internos deveriam te sinalizar que isso não é uma atitude madura. E que quando você faz isso, você está se alimentando disso. Ou seja, imediatamente você se conectou, você já está na troca dinâmica da vida com essa pessoa. Ela fez a bagunça e você está passando da bagunça para frente. Só deixa a bagunça dela com ela. Age com honestidade, com seriedade, com severidade, se for o caso, porque também tem severidade nas ações do Cristo em algum momento, e nem por isso deixou de ser amor. Em alguns momentos a gente precisa sim agir com firmeza. Inclusive, para não fazer essa troca dinâmica com a pessoa, a gente corta aquilo pela raiz, certo? E aí o cortar pela raiz é claro que é com estratégia, com inteligência e com amorosidade por nós mesmos, pelo processo que estamos vivendo e para não aumentar ainda mais essa bagunça. Mais adiante, no 28, tem assim, bendizei o que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Eu tive a curiosidade, eu passei 2 dias pensando, o que será que é bendizer? O que será que é bendizer, meu povo? Vocês já pensaram sobre isso? O que é bendizer? Olha só o que eu fui buscar e depois eu tive uns insights aqui. Bendizer, segundo o dicionário, é agradecer por uma bênção, graça ou favor recebido. Depois, dar ou lançar bênção, abençoar, bendizer. Depois, fazer com que algo se torne próspero e abençoado. Não é lindo? Vocês já pensaram comigo que bendizer pode ser às vezes simplesmente não falar nada sobre alguém ou sobre algo que foi feito contra você? E todas essas reflexões que a gente está te propondo aqui, está te auxiliando de alguma maneira? Está contribuindo de alguma maneira? Está colaborando para o teu dia ser melhor? Para você refletir diferente? A gente fica muito grato pela tua companhia, pela tua presença aqui. E antes de dar sequência, quero te pedir para dar o seu like, se inscrever, clicar no sininho para receber notificação de conteúdo, compartilhar com quem você conhece que curte e gosta desses assuntos, tá bom? Vamos dar sequência aqui. É um estado de gratidão por essa lição que chegou para mim, mesmo que de maneira tão dolorosa, porque eu sempre digo isso. A pessoa, ela entra na vida da gente, pode ser sempre para agir da melhor maneira, pode ser sempre para ser um destaque afetuoso na nossa vida. Se ela escolhe fazer diferente, é assunto dela. Então a bênção que eu posso lançar sobre ela é simplesmente não falar nada, se ainda não é possível para mim. Porque uma coisa que eu não sou, e vocês não vão me ver fazer isso aqui, é ser hipócrita. Então não tem como você abençoar uma pessoa que entrou e fez uma bagunça enorme na sua vida, te deixou dores emocionais, afetivas, que você leva anos, décadas para se curar, e às vezes nem se cura de tudo. Mas o que é bem dizer? É tomar a decisão de que não vai mais falar dessa pessoa, não vai mais falar do que ela te fez, mas sim vai tirar o melhor proveito possível das lições que tudo isso te trouxe. Nem que seja, eu aprendi que isso eu não faço com ninguém. Eu aprendi que desse jeito eu não quero ser com ninguém. Olha que lindeza, como a gente é esperto. Imagina o orgulho que Jesus sente da gente. Bem dizer, fazer com que algo se torne próspero e abençoado. E o algo, bem dizer, não precisa ser lá para o outro. No instante em que eu decido que eu vou fazer disso que me maldisse ou me caluniou, que eu vou fazer disso uma coisa boa e vou bem dizer, eu estou decidindo que aquilo para mim vai ser próspero e abençoado. Ou seja, peguei a lição, a bagunça toda fica com a pessoa,
o mau caratismo dela, a zona que ela anda fazendo pelo caminho é assunto dela. Mas eu peguei a bênção, eu peguei a lição. Pronto, isso já virou prosperidade na minha vida. Eu sigo adiante com a lição, ponto final. Porque assim, na vida real, a vida de verdade, quem é honesto com Cristo, quem quer ser digno de tal altura dele, não é hipócrita, não finge ser quem não é, mas se esforça em lapidar em si mesmo aquilo que já compreende que não é bacana. Porque a gente sabe que tem gente que não se ajuda. Não tem como. Não se ajuda. Você fala, não, vou dar uma chancezinha pra pessoa, mas é a primeira chance, ela já vem pisar no tapetinho da porta com o sapatinho todo embosteado dela. Faz parte, mas já é a pessoa, ela é isso, né? Faz parte, a pessoa não se ajuda. Mas qual é a questão aqui, nosso assuntinho com Cristo? Sempre vai ser a gente. Então, toma isso, meus amados, bendizei. Bendizei faz fazer com que algo se torne próspero e abençoado. Então, se aquela pessoa nesse momento merece o meu silêncio, porque eu não consigo olhar diferente, não consigo me sentir diferente a respeito dela, mas a lição eu tomo pra mim, e essa lição vai ser próspera e abençoada. Seja ela um negócio que eu tinha um sócio que me roubou, seja ela um casamento em que eu fui vítima de violência, de traição, de toda ordem, seja uma amizade em que eu percebi que a pessoa não queria assim tanto o meu bem, que até estava invejando as minhas conquistas a tanto esforço, com tanto esforço, seja lá o que for, sejam parentes que não se congratulam com quando eu prospero, quando eu sou promovido, quando eu estou feliz, quando eu estou realizando, com que esforço eu faço, seja lá o que for, eu silencio e eu tomo isso como lição. Nesse momento já é bendito para mim, porque eu estou tornando isso próspero e abençoado, porque eu estou decidindo ficar com a lição, ficar com o aprendizado. E não com mimiseira, não com vitimismo, mas com lugar de gente responsável, adulta, consciente de que é amparado pelo Cristo e que o Cristo, sim, espera de nós o nosso melhor esforço. Não é bacana? Não é produtiva essa tarefa? Então vamos encerrar essa nossa reflexão de hoje com a nossa conexão com Cristo. A sua maneira, do seu jeitinho, como é possível para você. Fecha os olhos. Inspira profundamente. Traz mais de Deus para dentro de você. Expira suavemente. Entrega de você para o mundo. Nos apresentamos a Ti, Jesus, rogando que nos ensine sobre o amor fraterno, o amor que compreende, que nos protege do vínculo nocivo e perverso, o amor que nos ensina a bendizer, porque bendizendo nós nos tornamos prósperos e abençoados. Nós estamos sob a Tua graça, porque hipócritas não somos. E o Senhor sabe que somos verdadeiros em nossos melhores esforços. E desejamos sempre estar sob as Tuas graças e bênçãos. Que aprendamos a levar nossos aprendizados com o máximo de leveza possível, resguardando as lições e os aprendizados recebidos. E que isso seja semeadura em solo fértil da nossa alma, com o olhar voltado para o horizonte, na direção dos caminhos que o Senhor nos ensinou, que nos engrandece, nos aprimora, nos enobrece e nos fortalece. Porque nós sabemos que assim é, se nós permitirmos. E assim será, se nós desejarmos.